Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Isso aí é pesado. Isso aí ele pegou pesado. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, eu não me arriscava. Eu não tinha coragem de atirar a primeira pedra, porque todos nós temos pecado. Eles também, os escribas e fariseus, os donos das leis, eram juízes e promotores, eles também tinham pecado, eles também erraram. Esse Deus que estava ali, ele tem o conhecimento de tudo. Esse Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe a resposta certa, no momento certo e na hora exata. E se nós pudermos também observar aqui em Salmo 58, que diz assim: falais verdadeiramente justiça aos juízes. Então, aqueles povos eram juízes, era gente de alto nível. Falais verdadeiramente justiça aos juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens? Isso foi uma pergunta. Longe disso. Antes, no íntimo, agendrais iniquidades e distribuís na terra a violência. Isso é o que nós se vê por aí. Nessas grandes autoridades, o que nós vê muito é injustiça. Ele se acha o dono da lei, dono de todo o conhecimento, mas fazendo as injustiças, que é o que mais nós se vê por aí. Mas, ouvindo eles esta resposta, e os acusadores, pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o último. Os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eu imagino a situação daquela mulher diante daquelas autoridades dos homens. Eu não sei se ela já sabia quem era Jesus, a autoridade máxima. Eu não sei se ela já sabia, mas que ela sabia que ela estava diante das autoridades dos homens, isso eu creio que ela sabia. Que situação, irmão, que situação desta mulher, porque ela estava ali na esperança, ou saía livre ou saía morta, porque pela lei de Moisés era para apedrejar, como eu já falei, até a morte. Que situação, irmãos. Eu não quero deixar passar, eu quero falar também, como eu já falei aqui de mim um pouco também. No dia 30 de agosto de 78, já tem um tempinho, dia 30 de agosto de 78, também houve algo desagradável na minha vida. Até os dias de hoje eu ainda me recordo muito bem disso. E nessa passagem dessa mulher adúltera fez com que eu lembrasse dessa passagem. Irmãos, não é nada fácil. Eu também, irmãos, eu tive diante de um promotor, um juiz, delegado, polícia, tudo para me acusar. Estava eu ali, tímido, com medo, sem conhecimento das leis. Eu estava com um estudante de direito, ele não era nem um advogado formado. Eu sei que não é a situação daquela mulher, porque ela corria o risco de morrer ali, e eu corri o risco de ser preso. Até então eu não estava preso. Igreja, não é fácil. Você está diante de um juiz, um promotor, um delegado, uma polícia, olha, todos para me acusar. Mas nós, irmãos, nós também precisamos da justiça dos homens. E Deus sim, é claro, Deus é o nosso justo e fiel para resolver toda aquela nossa situação. Sim, é Ele que vai nos julgar.
Eu estava com um estudante de direito. Ele só me orientou, eu estava de costa para eles, eu nem de frente não podia ficar. Olha que situação, irmão, eu passei, misericórdia. Eu estava ali calado, eu só fui orientado para não responder nada. O estudante falou, olha, não responda nada que se perguntar, eu vou responder por você. Ô irmão, que situação, às vezes eu imagino essa passagem, que já tem mais de 30 anos, mas ele está na minha cabeça. O juiz, ele fazia uma pergunta, eu fiquei calado. Só uma única pergunta que eu pude responder, quando ele falou, você conhece das leis? Eu falei, não. Do mais, só me incriminava. Era o juiz, era o promotor, era o delegado, só me incriminava, mas o meu advogado, o estudante de direito, ele me defendia. E por último, com uma única palavra, ele fechou a boca de todos. Isso eu me lembro como fosse hoje. Por isso, irmão, nós também precisamos dos nossos direitos, usar também os advogados, nós precisamos de tudo. Quando ele falou assim, quem de vocês justifica, olha a palavra, quem de vocês justifica que isso não poderia ser de outra forma? E nenhum deles teve resposta. A única resposta que eu vi do juiz, ou foi do promotor, falou, o senhor Sebastião Batista desde já está absolvido. Graças a Deus, irmão. Mas, situação difícil. Eu estou falando aqui porque tem a ver também com essa mulher adúltera que também estava diante das autoridades. Nós precisamos das autoridades, mas as autoridades dos homens falham demais, é muito falha, e às vezes leva a uma condenação injusta. Irmãos, no tribunal de Cristo tem perdão, não por nós merecer, mas pela misericórdia dele. Porque o tribunal dele é justo, não é igual o tribunal dos homens. Os homens, é como eu já comentei, erram muito, mas o tribunal de Jesus, não, talvez pelo nosso merecimento, porque nós erramos e pecamos muito, mas pela misericórdia dele, nós possamos também ser perdoados. Ele falou diferente do que ele falou com aquela mulher. Ele falou para o paralítico de Betesda. Quando ele também perdoou, ele falou, levanta, vai, e não peques mais, para que algo pior não venha mais acontecer. Com essa mulher, ele falou diferente. Ele falou, levanta, vai, e não peques mais. Isso não quer dizer, irmãos, que ela não estava em pecado. Sim, ela estava em pecado, sim. Mas Deus, ele não veio para condenar, para julgar ninguém. Ele veio simplesmente para nos salvar, mostrar o caminho que nós deveremos andar, nossa trajetória. Foi para isso que ele veio. Mas ele também tinha sabedoria, não, ele tem para escrever uma nova história em nossas vidas.